Olá, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação com artigos, dicas, entrevistas, notícias e receitas. Hoje é o Dia Mundial do Coração. A data foi criada para alertar a população sobre a importância de manter um estilo de vida saudável para prevenir o aparecimento de doenças cardíacas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que no Brasil ocorram mais de 1.000 mortes por dia devido a problemas no coração. Para falar sobre a relação de hábitos alimentares saudáveis e a saúde do coração, recebemos hoje a doutora Marcela Garcês. Doutora Marcela é médica, nutróloga, médica em Ciências da Saúde pela Escola de Medicina da PUC Paraná, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia e docente do curso nacional de nutrologia da Abram. Doutora Marcela, muito obrigada. É um prazer receber a senhora aqui de novo. Boa tarde, Mônica. Aliás, já boa noite. Sempre um prazer estar aqui no Comida na Mesa, particularmente num dia como hoje, um dia tão importante que é o Dia Mundial do Coração, para falar um pouquinho dos impactos dos hábitos alimentares na saúde cardiovascular, que, na verdade, a alimentação é um dos pilares da saúde em geral e não é diferente quando a gente pensa em saúde cardiovascular. Doutora, como é que a alimentação pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares? Na verdade, eu digo a alimentação, eu digo não só é interessante para a prevenção, como eventualmente as pessoas que têm doenças que no transcurso impactam negativamente o sistema cardiovascular, como diabetes, dislipidemia, hipertensão, também podem mudar o seu hábito alimentar. Eu acho importante a gente colocar isso, Mônica, porque como falamos em prevenção, às vezes a pessoa já tem alguma comorbidade que piora o sistema cardiovascular, aumenta o risco de doenças de coronariopatia, de doenças cardíacas, e acha que, então eu agora já tenho um problema cardíaco estabelecido, eu agora não tenho mais o que fazer, e na verdade a prevenção é extremamente importante, nós trabalhamos com a prevenção, na verdade a medicina preventiva é o melhor dos mundos, porque a gente consegue aumentar a expectativa de vida, etc. Mas mesmo as pessoas que têm algum problemazinho cardíaco ou doenças que impactam negativamente no sistema cardiovascular, como essas que eu falei, elas também devem fazer algumas mudanças no seu hábito alimentar, caso ainda não as tenha feito, para ter uma melhor função cardiovascular. E elas são várias. Por exemplo, doutora, quais os alimentos que devemos diminuir ou evitar? Existem duas grandes classes de alimentos que devem ser evitados por pessoas com tendências a cardiopatias. O primeiro deles são as gorduras não benéficas, as gorduras que podem trazer algum impacto negativo. As piores delas são as gorduras saturadas e particularmente aquelas que foram modificadas para serem saturadas. E eu já digo quais são elas, as gorduras trans e as gorduras interesterificadas, que são gorduras modificadas industrialmente para que se tornem saturadas. Mas temos aquelas gorduras saturadas de origem animal que para aquelas pessoas que têm índices alterados, os níveis de colesteróis alterados, que é um fator de risco para a doença cardiovascular, essas também devem ser evitadas. Então, as gorduras não saudáveis devem ser evitadas, mas a outra grande classe de alimentos que devem ser evitados são os açúcares. E te digo mais, os açúcares, se a gente puder escolher um só deles, qual é o pior para o sistema cardiovascular, é o açúcar. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque os estudos hoje demonstram que o consumo excessivo de açúcar piora o perfil inflamatório, que impacta muito mais negativamente do que as gorduras saturadas o sistema cardiovascular. Logicamente que o ideal é evitar essas duas grandes classes de alimentos, os alimentos que têm gorduras saturadas e particularmente aqueles com gorduras modificadas e tipos de preparos de alimentos como as frituras de imersão, o consumo excessivo de gorduras não saudáveis e gorduras modificadas e gorduras saturadas de origem animal, mas principalmente os açúcares. E quando a gente fala em açúcares,
é açúcar mesmo, os doces, as guloseimas, o açúcar adicionado, aquele açúcar que vem nos alimentos industrializados, e às vezes a pessoa nem se dá conta que está ingerindo esse açúcar. Então, todo o açúcar adicionado deve ser evitado pelas pessoas que têm mais risco cardiovascular, mesmo que não tenham doenças metabólicas do tipo diabetes e obesidade. Agora, doutora, quando você fala em gordura, você está falando também daquela pele do frango e daquela gordura da carne, não é? Da gordura da carne. Essa é gordura saturada de origem animal. Essa é uma gordura que deve ser evitada. As linguiças, as carnes processadas que trazem uma gordura, assim, linguiças, gordura de carne, gordura da pele do frango, as únicas gorduras de origem animal que fazem bem, que são benéficas, são dos peixes de água fria, como o salmão, a cavala, a sardinha, que traz um tipo de gordura, que é uma gordura do tipo ômega 3, que é uma gordura benéfica para o perfil lipídico, e essa pode ser consumida. Então, peixes gordurosos, particularmente os de água fria marinhos, são aqueles que trazem maiores índices de ômega 3. A gente já pensa sempre no salmão, mas existem vários outros peixes que têm um bom índice de ômega 3, até mesmo o atum em lata. Quando ele é em óleo, ele tem uma quantidade interessante de ômega 3 que pode ser consumido, inserido no hábito alimentar. Em relação à escolha, óleo, azeite, manteiga, margarina, o que é melhor? Bom, sempre o melhor é o azeite de oliva, não tenho dúvidas com relação a isso. E existem outras gorduras inseridas em alguns alimentos, como as gorduras que estão nas castanhas, nas nozes, amêndoas, as gorduras que estão em frutos, como o açaí, o abacate, são gorduras absolutamente boas e devem estar incluídos no hábito alimentar. Lembrando que tanto as castanhas, como, por exemplo, o açaí, são alimentos calóricos, não é para comer à vontade. Porque eu digo sempre que você daí impacta na ingesta de calorias, você aumenta peso e a obesidade é um fator de risco para doença cardiovascular. Agora, quando a gente fala em gorduras, quais as melhores, o ideal é sempre o azeite, e eu digo assim, o preparo dos alimentos, porque as pessoas dizem, mas eu não posso usar óleo vegetal. Eu digo, pode usar, tudo pode, mas tudo muito pouco. E o óleo vegetal é responsável por um tipo de preparo de alimentos, que são as frituras de imersão, que é tudo aquilo que mergulha na fritura, no óleo para ser frito, e todos aqueles empanados que trazem um carboidrato, uma farinha em volta de uma proteína, de uma carne, e coloca aquilo para fritar em imersão. Esse preparo das proteínas de origem animal é péssimo. Tem gente que, inclusive, frita vegetais, o que é um crime, o coitadinho do vegetal. Mas as carnes devem ser utilizadas, grelhadas, ou numa panela ou numa frigideira de antiaderente, ou assadas em forno ou cozidas. Você entende? Elas não devem ser fritas. A fritura é um método culinário que aumenta o risco, piora a qualidade de qualquer alimento. E essa, não posso nunca, pode, mas essa deve ser a tua exceção. A mesma coisa com relação ao consumo de doces e guloseimas. Nós devemos reduzir o consumo, mas pode ir lá de vez em quando, caso você não tenha nenhum impedimento de saúde que realmente não faça com que você não deva comer mesmo. E basicamente é isso. Você entende? Então, com relação à escolha, nós temos gorduras modificadas, como é o caso, por exemplo, da margarina, que é uma gordura ultraprocessada. Se você for lá olhar na lista de ingredientes da margarina, ela não tem só gordura, ela foi modificada. Então, a margarina, se você me perguntar qual é melhor, margarina ou manteiga, é melhor manteiga. Mas entre elas duas e um azeite de oliva, não tenho dúvida nenhuma que o azeite de oliva é melhor. E o azeite, inclusive, para fins culinários, porque há uma crendice, há um mito de que o azeite de oliva não pode ser aquecido. Isso é uma inverdade. Na verdade, o azeite de oliva se presta a cozinhar, assim como as pessoas que moram lá na beira do mar Mediterrâneo e fazem a dieta mediterrânea desde que nasceram. Essas pessoas cozinham com azeite de oliva, os europeus cozinham com azeite de oliva. Ele se presta para fins culinários. Ele só não se presta para fritura, porque ele tem uma resistência ao calor menor do que outros óleos.
Então, ele queima a 75 graus, se ele ficar de 5 a 7 minutos a 175 graus, ele queima. E, normalmente, para a fritura de imersão, nós precisamos de uma temperatura perto de 200 graus, então o azeite de oliva não se presta para fritura de imersão, mas ele se presta para refogar qualquer alimento, qualquer vegetal, enfim, pode ser utilizado para cozimento sem problema nenhum. Em relação ao ovo, doutora, pode-se comer ovo? Qual a quantidade de ovo? Então, o ovo é um alimento extremamente benéfico, inclusive saiu uma pesquisa agora no dia 18 do mês passado, inclusive o ovo e as proteínas lácteas como alimentos que são neutros em termos de impacto para longevidade, etc. Então, o ovo é uma proteína ótima, um alimento completo, com vários nutrientes, e a gema dele traz uma quantidade de moléculas de colesterol, assim como as carnes de origem animal, quer dizer, as carnes, que são sempre de origem animal, trazem uma gordura, trazem o colesterol como molécula pronta. O colesterol só pode ser encontrado em alimentos de origem animal e o ovo é um deles. O ovo traz lá perto de 250 miligramas de colesterol cada ovo. Mas essa é uma quantidade pequena. O impacto nos níveis séricos de colesterol com aquele colesterol que nós comemos é da ordem de 30%, porque o nosso fígado é que produz, através de outros ácidos graxos, o colesterol, 70% do colesterol que circula no nosso corpo. Então, não é um ovo que vai fazer impacto, mas se a pessoa comer 6 ovos, 12 ovos, 10 ovos no dia, é um problema. Então, um ovo a 3 no máximo ao dia, quer dizer, 1 a 2 ovos ao dia, não vai, a gente já tem vários trabalhos que demonstram que isso não vai impactar nos níveis de colesterol, salvo se a pessoa come outros alimentos também saudáveis. Mesmo que seja frito, tem problema se for ovo frito? A fritura é algo para ser evitado, mas se ela colocar assim numa frigideirinha antiaderente, um pouquinho de azeite de oliva e colocar um ovo ali e ele fritar, isso não vai, o fato dele fritar num azeite de oliva, cozinhar num azeite, uma pequena quantidade, numa frigideirinha antiaderente, não vai mudar as propriedades desse ovo, deixando ele muito mais diferente do que você comer um ovo cozido que você pingue umas gotas de azeite de oliva. Vai ter grande diferença se você colocar o ovo numa grande quantidade de óleo, fizer uma fritura e comer aquela grande quantidade de gordura junto. Aí sim nós temos uma diferença. Relação a produtos integrais. Entre o arroz e o arroz integral, existe uma diferença? Uma super diferença, uma diferença enorme, Mônica. Assim, os alimentos, os cereais integrais, e quando eu falo em cereais integrais, as pessoas já pensam em cereal matinal. Não, os cereais são uma classe de grãos que estão incluídos entre eles o trigo, os centeios, a cevada, a aveia, o arroz, o milho, o amaranto, a quinoa. Esses são cereais. E quando nós ingerimos eles integrais, nós temos, além do carboidrato presente dentro do grão, que é farináceo, amiláceo, mas quando nós ingerimos ele na sua forma integral, nós temos as fibras, que são a melhor escolha desses alimentos. Quer dizer, nós sempre que pudermos comermos eles na sua forma integral, quer dizer, o arroz integral, os produtos de trigo integral, o centeio integral, a aveia na forma de farelo ou de flocos integrais e não a farinha de aveia, que tem uma quantidade menor de fibras, tem fibra, mas é uma quantidade menor. Então, esses alimentos, se forem comidos, ingeridos da forma integral, ótimo. E outros grãos que também são extremamente importantes são as proteínas de origem vegetal, que são todos aqueles grãos que dão em vagens, que são eles, feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilha. Essas são as nossas principais fontes de proteínas de origem vegetal e que devem ser inseridos no nosso hábito alimentar, porque são essas proteínas que substituem, eventualmente, uma quantidade maior de carnes, sejam elas quais forem, carnes principalmente as vermelhas, que trazem mais gorduras e maior quantidade de colesterol. Então, nós podemos ter um balanço com relação às escolhas e substituir um pouco da carne vermelha ou da carne processada por proteínas de origem vegetal, que são essas que eu falei, das leguminosas e eventualmente algumas castanhas. Se a gente substituir apenas
10% da quantidade calórica de carnes vermelhas por proteínas vegetais, nós já temos um impacto positivo, tanto nos riscos cardiometabólicos em geral, como na longevidade, um aumento na expectativa de vida. E eu te digo, expectativa de vida saudável, Mônica, porque o que acontece? A pessoa pensa, vai aumentar a minha expectativa de vida, então eu vou morrer mais cedo ou mais tarde. Não! Na verdade, nós falamos, hoje em dia temos como estimar a expectativa de vida saudável. Então, de acordo com as suas escolhas alimentares, é possível nós estimarmos se você vai perder saúde antes ou depois. Você vai continuar vivendo, mas se fizer más escolhas, vai viver sem saúde o final da tua vida ou metade da tua vida. Sem saúde, eu digo, instaladas doenças crônicas, como diabetes, obesidade, dislipidemia, hipertensão, e vai ter que manejá-las, viver com elas o resto da tua vida, por conta das suas escolhas equivocadas alimentares no início da vida. Então, eu digo, colocar proteínas de origem vegetal, apenas 10% a mais e menos proteínas de origem animal, do tipo carnes vermelhas e processadas, que são todas aquelas que forem modificadas, salsichas, embutidos, etc. Essas carnes, sendo substituídas pelas proteínas de origem vegetal, têm um impacto enorme no risco de doenças cardiovasculares. E te digo mais, a inclusão de alimentos que a gente chama que são fontes de polifenóis e carotenoides, que são os vegetais, as frutas, os alimentos coloridos, aqueles que estão na faixa, na tabela de cor do laranjado para o vermelho, do verde e amarelo, e aqueles que são roxos, vermelhos, azulados, são as frutas vermelhas que são riquíssimas em polifenóis e têm um impacto positivo na redução de risco cardiometabólico. E pasme, Mônica, nós temos dois alimentos que assim eram considerados não saudáveis, mas se forem consumidos adequadamente, têm muito impacto positivo no risco cardiovascular, que são o chocolate, desde que esse chocolate tenha o cacau como primeiro item da lista de ingredientes, e isso é por volta de 65% a 70% de cacau, então o chocolate amargo, um quadradinho de chocolate amargo traz polifenóis que têm efeitos cardioprotetores. E, eventualmente, o suco de uvas escuras ou um copinho, uma taça pequena, quer dizer, no máximo 100 ml de vinho tinto ao dia pode ter um efeito cardioprotetor. Mas o consumo de bebidas alcoólicas, eu falo isso com muito cuidado, porque o consumo de bebidas alcoólicas aumentou muito no período da pandemia. Então, eu digo assim, para aquela pessoa que não bebe, se eu disser para tomar uma taça de vinho, ela não vai tomar, ela vai preferir tomar um suco de uvas escuras. E para aquela pessoa que gosta de beber, ela vai ter isso como um motivo para beber uma garrafa e não uma taça ao dia. E realmente, o consumo excessivo de álcool, mais do que uma taça de bebida, de vinho tinto ao dia, faz impactos muito mais negativos do que o eventual efeito protetor de uma taça pequena de vinho tinto. Então, é algo para a pessoa ter absoluta consciência de que, se for tomar uma taça de vinho, mesmo numa situação de festa, o ideal é que ela tome uma taça só e tome água o resto, o resto do programa, o resto do evento que eventualmente esteja. Então, é isso, Mônica. Eu digo assim, com a relação aos hábitos alimentares, mas sempre lembrando que é importantíssimo, os hábitos alimentares fazem parte de um estilo de vida saudável para a melhora a redução de riscos cardiovasculares. Mas é muito importante que as pessoas pratiquem, não façam alguma atividade física, preferencialmente moderada, não de muita intensidade, para não impactar negativamente também o coração, não liberar hormônios de estresse, etc., que podem ter impacto positivo no sistema cardiovascular, negativo no sistema cardiovascular. Então, a prática de atividade física frequente e moderada tem muito impacto positivo, na verdade, é o que mais tem impacto positivo depois da alimentação, e, obviamente, evitar hábitos de vida como tabagismo, consumo excessivo de álcool, essas coisas devem ser evitadas, e ter uma boa hidratação, tomar uma boa quantidade de água,
A água é sempre a melhor opção para matar a sede e ela deve ser consumida em quantidade adequada ao longo do dia. Muito obrigada, doutora. É sempre muito bom receber você aqui, tá? Eu que te agradeço, Mônica. Um super beijo, um prazer estar aqui com comida na mesa. Enfim, é isso aí. Vamos cuidar do coração, que a gente só tem um, e a gente tem que continuar com ele bom ainda depois dessa fase difícil de pandemia passar. Cuidem-se, fiquem com Deus, cuidem do seu coração. Obrigada, Beijo, Mônica. Obrigada.